série Sermão do Monte, programa número 18. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos começando mais um tempo de estudo do Sermão do Monte, versículo por versículo. Acompanhe conosco. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Estes versículos dão início à segunda parte ou à segunda metade do capítulo 6 de Mateus. No capítulo 5, o desafio é para que olhemos para dentro de nós mesmos e consideremos as atitudes que serão desenvolvidas no verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Depois de recebermos esse desafio para olharmos para dentro, o restante do capítulo 5 nos desafia a olharmos ao redor e aplicarmos essas atitudes em nossos relacionamentos. Depois do que encontramos quando olhamos para dentro e quando olhamos ao redor, estamos prontos para o capítulo 6. Este capítulo começa nos mandando olhar para o alto, porque jamais encontraremos estas atitudes bem-aventuradas dentro de nós mesmos. Somente olhando para o alto e recebendo de Deus a sua graça, é que você vai conseguir que os seus relacionamentos sejam como devem ser. A primeira metade do capítulo 6 menciona 3 disciplinas espirituais que nos possibilitam olhar para o alto: dar, orar e jejuar, assim como Jesus ensinou. Agora, na segunda metade do capítulo 6, o ensino de Jesus é voltado aos valores necessários para que o discípulo olhe para o alto. Quando você mantém o seu olhar para o alto, mesmo depois de ter descido a montanha e começa a trabalhar os seus relacionamentos, com o que você se depara? Você se depara com valores espirituais. O ensino central dos versículos 19 a 34 do capítulo 6 são os valores daquele que olha para o alto. Jesus começa seu ensino sobre valores afirmando que nossos tesouros, ou valores, se você preferir, não podem ser todos deste mundo, onde a traça e ferrugem corroem, e onde ladrões roubam. Em outras palavras, nossos valores não devem ser apenas compostos de coisas que se desgastam ou que podem ser levadas de nós. Antes, devemos armazenar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde não há desgaste e onde não somos roubados. Creio que, nesse ensino de Jesus, fica implícito que podemos tanto ter valores da terra como do céu. É claro que a exortação de Jesus é para que acumulemos tesouros no céu, não apenas porque esta é a regra da ordem religiosa que ele estava estabelecendo, mas também porque ele nos ama e não quer que todos os nossos valores se resumam a bens que se desgastam e que podem ser tirados de nós. Ao iniciar o seu ensino sobre valores, Jesus faz uma importante afirmação. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nesses versículos de 19 a 21, a pergunta não é onde está o seu tesouro, mas onde está o seu coração. Porque onde estiverem os seus valores, ali o seu coração estará. Como discípulo de Jesus Cristo, você que olha para dentro de si mesmo, ao redor e para o alto, onde você acha que o seu coração deve estar? O seu coração deve estar em coisas que não se desgastam e que não podem ser tiradas de você. O seu coração não deve estar em coisas que podem ser desvalorizadas, em coisas que podem ser tiradas de você, coisas materiais que mais tarde acabam em nada.
Este é um grande ensino sobre valores e um forte indicador de quais são os nossos valores. Porque, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esta é uma grande verdade da qual Jesus começa a falar de maneira bem direta. São os valores espirituais. Jesus começa nos desafiando com esta frase: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se hoje participássemos de uma palestra sobre valores, cujo palestrante fosse Jesus, e perguntássemos: como é que eu descubro quais são os meus valores? Eu acho que Jesus seria muito prático na sua resposta. Assim como ele foi também aqui neste sermão, ele diria simplesmente: vamos parar um pouco e ver como você tem gastado o seu dinheiro nos últimos 5 anos. Ou então, traga-me sua agenda dos últimos 5 anos para descobrirmos como você tem gasto o seu tempo. Mostre-me como você tem gastado o seu tempo e o seu dinheiro, e vou dizer a você quais são os seus valores e onde o seu coração está. Depois, podemos conversar sobre quais devem ser os seus valores e onde o seu coração deve estar. Nestes parágrafos, aparentemente, Jesus ensina os valores levantando uma questão. Como você usa o seu tempo, sua energia e o seu dinheiro no dia a dia? A resposta a essa pergunta vai mostrar quais são os seus valores. Seus valores e suas atividades não devem estar em coisas terrenas que se deterioram e que podem ser tiradas de você. No final, tudo que é material será tirado de nós. Não podemos levar nada para a sepultura. Por isso, no final, tudo nos vai ser tirado. Agora, algumas perguntas interessantes. Por que, então, seu coração estaria em todos os seus bens que vão acabar sendo tirados de você e dados a outra pessoa? Ou por que seu coração está em coisas que perdem o valor, que não são eternas, porque não são espirituais? No parágrafo seguinte, Jesus faz uma outra pergunta. Os versículos 22 e 23 apresentam outro ensino precioso de Jesus. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Frequentemente as Escrituras usam a figura dos olhos para se referir à mente. Aqui, os olhos representam a mente e a forma de pensar. E nesses versículos Jesus está dizendo: você pode ter nesta vida um corpo cheio de luz ou um corpo cheio de trevas. Em outras palavras, você pode ter uma vida intensamente feliz ou intensamente sombria e deprimente. A diferença está em como você enxerga. Qual é a sua perspectiva de vida e a sua forma de encarar a vida, hein? Ou, mais uma vez, quais são os seus valores? O que também fica implícito neste ensino de Jesus é que se a sua perspectiva de vida for como deve ser, se você enxergar as coisas como deve, poderá ter uma vida feliz. Mas se você enxergar a vida de maneira deturpada, sua vida será cheia de trevas. Quando a pessoa tem uma perspectiva errada, a vida dela se enche de trevas. Quando a pessoa não tem uma perspectiva de vida correta, o seu potencial para a infelicidade é incalculável. Esse é um fato da vida indiscutível. As pessoas vivem e usam seu dinheiro, tempo e energia de acordo com a maneira como enxergam a vida. Esse é um grande ensino sobre valores. E agora um comentário a respeito dos cristãos. Muitos cristãos têm um problema. Tem pastores que tratam deste problema, ao qual chamo de esquizofrenia espiritual mais do que qualquer outro. São pessoas que têm visão dupla, que não enxergam a vida de uma maneira só. Sabe, existe uma música muito conhecida cuja letra diz: destaque o positivo, elimine o negativo, nada de ficar em cima do muro. De acordo com a Bíblia, a pessoa que fica em cima do muro é infeliz. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus afirma para a igreja de Laodiceia: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é o conceito bíblico para aqueles que ficam no meio ou em cima do muro. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, lemos que o profeta Elias lançou um desafio para o povo de Deus que, em sua maioria, estava adorando Baal. O desafio era o seguinte: os falsos profetas deveriam colocar um sacrifício no altar e ele faria o mesmo. Ele oraria a Deus e eles a Baal, e veriam qual dos dois sacrifícios seria consumido sobrenaturalmente pelo fogo.
Eles iriam orar ao Deus deles, e Elias oraria ao seu Deus, e todos veriam qual dos dois era verdadeiro. Você se lembra dessa tremenda experiência no Monte Carmelo? Você já parou para pensar na pergunta de Elias para o povo de Deus quando demonstrou a autenticidade do Deus vivo e verdadeiro? A pergunta que Elias fez ao povo foi a seguinte: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Em outras palavras, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Uma vez nos Estados Unidos, na cidade de Washington, um famoso pastor fez uma pregação sobre essa história e terminou seu sermão dizendo: se o Senhor é Deus, então sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no e vão para o inferno. Foi uma pregação e tanto, e acho que foi isso que Elias estava dizendo no Monte Carmelo. Mais uma vez, a mesma verdade. Não seja um esquizofrênico espiritual. Se o Senhor é Deus, submeta-se a Ele e siga-o. Essa deve ser a sua perspectiva, essa deve ser a sua visão e disposição. Não fique em cima do muro. Isso não é saudável. No primeiro capítulo de sua carta, Tiago escreveu: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E depois ele acrescentou dizendo assim: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago disse para purificar o coração, se referindo a não ser mais uma pessoa de mente dividida, mas uma pessoa que tem uma só visão e uma só convicção. Foi isso que ele quis dizer. Esta é a grande verdade. Nos versículos 22 e 23, Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Como já dissemos, os olhos representam a mente. Se os olhos representam a mente e a perspectiva de vida que a pessoa tem, Jesus está dizendo o seguinte: nesta vida você pode ter um corpo cheio de luz ou um corpo cheio de trevas. Em outras palavras, você pode ter uma vida muito feliz ou o oposto, uma vida deprimente e triste. Vai depender de como você vê as coisas, de como você enxerga a vida, da sua perspectiva de vida ou dos seus valores. Jesus está ensinando outra lição muito importante. Se você tiver a perspectiva correta da vida, se você enxergar a vida da maneira correta, você pode ser feliz. Mas se sua perspectiva não for a correta, sua vida pode se encher de trevas. E como essa escuridão pode ser grande? A infelicidade e o potencial para a infelicidade é incalculável quando não se tem a perspectiva correta de vida. Este é um fato muito importante. As pessoas agem e gastam seu dinheiro, tempo e energia de acordo com a perspectiva de vida que têm. Esta é uma verdade sobre valores muito importante. E agora, mais uma vez, quero acrescentar um comentário sobre os cristãos. Existem muitos cristãos enfrentando um sério problema. Na verdade, acho que esse é o problema que os pastores mais enfrentam. Eu o chamo de esquizofrenia espiritual. O esquizofrênico é aquele que não tem uma visão única das coisas, é aquela pessoa que tem visão dupla. Comentamos sobre a letra de uma música que diz: destaque o positivo, elimine o negativo, nada de ficar em cima do muro. Em várias passagens a Bíblia ensina que a pessoa que fica em cima do muro é infeliz. No livro do Apocalipse, encontramos as seguintes palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por este versículo podemos dizer que não podemos ser do tipo de pessoa que fica em cima do muro. A afirmação de Jesus no versículo 24 levanta outra pergunta sobre valores. Primeiro, vamos ler o texto bíblico. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte:
A quem ou a que você serve todos os dias? Ou com quem estão firmadas as suas alianças? Isso tem a ver com os versículos 22 e 23, nos quais os fatos são expostos. Se você não tiver a mente dividida, será feliz seguindo a Jesus. Mas se você é do tipo que quer o melhor dos dois mundos, se você crê, mas duvida, se você é um espiritual esquizofrênico, então você está tentando algo impossível. Jesus pediu entrega total. Qualquer coisa menor que isso leva à infelicidade. Uma vez ouvi a palestra de um psicólogo não cristão sobre os compartimentos e lógica. Segundo ele, todos nós guardamos conflitos dentro de nós. Um lado de nós crê e o outro não, mas não admitimos que tentamos conviver com as duas opiniões. Por exemplo, ele disse, os religiosos dizem, o Senhor é meu pastor e não temerei, mas ao mesmo tempo sofrem com úlceras e enxaquecas e com ansiedade. Então ele desafiou sua audiência ao dizer o que esse tipo de pessoa faz. Ele mesmo explicou. É como se essas pessoas construíssem um muro em suas mentes, criando dois compartimentos de lógica. Em um desses compartimentos, colocam tudo que tem a ver com essa história de o Senhor é meu pastor, ele explicou. Ao mesmo tempo que alimentam esse pensamento, não se permitem refletir sobre as úlceras, enxaquecas e ansiedade que demonstram que eles estão com medo. Enquanto essas pessoas se preocupam, não se permitem pensar que deveriam estar confiando nesse bom pastor. Essas pessoas mantêm esse pensamento fechado no seu respectivo compartimento de lógica. O que acontece, ele explicou, é que todos esses pensamentos conflitantes entram para o banco de memórias, pois todos possuem uma memória perfeita, capaz de nos fazer lembrar de todos os pensamentos. Essas pessoas, portanto, convivem com pensamentos conflitantes no seu subconsciente ou no seu banco de memórias. Esse subconsciente é como um copo que tem um limite de capacidade e que acaba se enchendo de pensamentos conflitantes. Quando isso acontece, o subconsciente manda um aviso para a consciência. É melhor você se livrar de tudo isso porque estou ficando louco. Tudo isso, ele explicou, pode levar à estafa ou ao esgotamento mental. O que acontece é que um lado do subconsciente às vezes tem o controle, e às vezes passa o controle para o outro lado. Podemos observar isso em hospitais psiquiátricos e verificar que em alguns momentos o paciente parece contente, feliz, equilibrado, mas de repente é como se alguém desligasse uma chave e o outro lado do subconsciente assumisse o controle. E aí, a pessoa se torna terrivelmente ansiosa e perturbada. Aquele psicólogo não cristão descreveu este quadro como esquizofrenia e falou sobre suas causas. Jesus ensinou o mesmo princípio 2000 anos atrás. A mesma coisa. Lá no alto daquela montanha, Jesus alertou os seus discípulos que viriam a ser seus apóstolos, que queriam ser a solução e a resposta. Ele disse, se vocês vão me seguir, é melhor não terem a mente dividida, nem dúvidas. É melhor não serem esquizofrênicos espirituais. Vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e a si mesmo, nem a Deus e à esposa ou ao marido. Não dá para servir a Deus com total comprometimento e, ao mesmo tempo, manter outro comprometimento. Ninguém consegue servir a dois senhores. Ou serve a um ou serve ao outro. Por isso a pergunta incisiva que se faz quando o assunto é valores, a quem ou a que você serve no dia a dia? Você viu como Jesus foi direto nesse ensino sobre valores? Existem outras perguntas implícitas. Com que o seu pensamento se ocupa durante todo o dia? Com que você se ocupa o dia inteiro? Como são suas atitudes? As respostas a essas perguntas servem como indicadores de quais são os seus valores. E a seguir temos esta passagem na qual Jesus levanta outra questão. Com o que você se preocupa? Vamos agora falar um pouco sobre sua ansiedade. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta é a pergunta que Jesus levanta. No que você pensa durante o dia? Quanto da sua energia mental é gasta com preocupações, hein? Vamos falar um pouco sobre sua ansiedade. É isto que Jesus sugere nesse texto, porque se falarmos sobre o que nos preocupa durante o dia, vamos descobrir quais são nossos valores, você não concorda? Depois de falar sobre o que nos preocupa, Jesus traz um ensino muito importante sobre prioridades, e ele fala também sobre ambição. O que você mais deseja? Se você vai ser meu discípulo, você deve pensar e desejar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa que Deus vai governar sua vida, como aprendemos na oração do discípulo. Venha o teu reino. Deus governando sua vida e você fazendo dia a dia o que Deus mostra que é certo. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Imagine suas prioridades como aquele quadro de alvos onde atiramos dardos, vários círculos e no meio deles o círculo que você deve acertar. O que está no centro das suas prioridades? O que está no segundo círculo? E no terceiro? Jesus está dizendo que o centro das suas prioridades deve ser o reino de Deus e a sua justiça. E depois vem a prioridade número 2, 3, 4, 5, até 10. Mas o centro é o reino de Deus e a sua justiça. Este é o ensino de Jesus sobre valores espirituais. Ele ensinou sobre as disciplinas espirituais que seus discípulos devem manter. E na segunda metade do capítulo 6, Jesus ensinou sobre quais devem ser os valores do seu discípulo. No próximo programa, Encontro com a Palavra, nós vamos estudar um pouco mais do Sermão do Monte. E como estamos aprendendo juntos, hein? Como é precioso juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesse caso, estudarmos o Sermão do Monte. Mais uma vez vou fazer a pergunta, terminando o programa de hoje. Quais são as suas prioridades, hein? Sua prioridade número 1 é realmente o reino de Deus? Não me esqueça, se sua prioridade número 1 for o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E as bênçãos são infindáveis. Pense nisso, meu ouvinte, Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.